Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Eu começo esse episódio te perguntando: você já parou para poder pensar o quanto a tecnologia está presente na sua vida? E o quanto disso passa por formação de sistemas? É sobre esse e tantos outros assuntos que a gente vai falar hoje aqui no Conecta News. E para poder me ajudar com essa conversa, eu convidei o professor dos cursos de TI da Estácio BH, o Bruno Rodrigues, que é também coordenador de grupos de pesquisa, doutor em sistemas de informação e também líder técnico na Spread Tecnologia. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigada por falar com a gente aqui no Conecta News. Vamos esclarecer todas essas dúvidas aqui. Eu que agradeço pela paciência, pela entrevista. Então, fique à vontade aí. Obrigada. Pode perguntar o que quiser. Eu acho que a gente vai ter muito assunto para poder falar, Bruno, e eu queria começar falando sobre tecnologia na nossa vida. Eu acho que, de certa forma, isso é até geracional. Acho que a geração dos meus pais, dos meus avós, sentiram um baque maior, obviamente, com a inserção de tecnologia. As novas gerações já têm isso como certo e a gente acaba normalizando certos aspectos de tecnologia que estão presentes muito na nossa vida e a gente nem percebe que está ali, né? E eu queria começar te perguntando exatamente isso. Qual o papel da tecnologia na nossa vida hoje? Já dá para a gente poder fazer a distinção do que é tecnologia e o que não é? Ou está tudo meio mesclado? Bom, ótima pergunta, porque a tecnologia sempre esteve presente na nossa vida, né? Então, desde a TV, da rádio, né? A tecnologia sempre estava presente ali. Uma coisa interessante que você falou foi sobre as pessoas mais idosas, que geralmente elas têm uma certa dificuldade com as questões tecnológicas, porém nós estamos vendo que hoje elas estão sendo mais abertas à tecnologia, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham em bancos que eles falavam assim, o pessoal chega aqui e fica com medo de usar o caixa eletrônico, né? Então, eles tinham alguma certa dificuldade, algumas coisas nesse sentido, porém, conseguiam mexer perfeitamente em WhatsApp, Facebook, né? Celular. E hoje o que a gente vê é justamente isso chegando a todos os tipos de pessoas, né? Tanto pessoas mais novas, que já nascem diretamente com o celular ali na mão, né? Até as pessoas mais idosas, né? Então, eu acho que a barreira hoje de idade já não existe mais. Legal a gente pensar nisso e pensar também, de certa forma, como que tecnologia pode facilitar, né, o nosso dia a dia. Eu acho que houve uma época, aí a gente está falando sobre essa questão geracional, houve uma época em que as pessoas achavam que o computador era um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças. Hoje a gente já pode falar que a tecnologia ela facilita muito bem a nossa vida? Sim, podemos falar claramente que ela facilita. Um exemplo, né, voltando à questão dos bancos, hoje a gente não enfrenta mais fila de banco, né? Então, quando eu era mais novo, eu fui estagiário, a primeira coisa que fazem é jogar você num banco para ficar lá pagando conta, né? Então, hoje não, hoje você com o celular na palma da mão já consegue fazer isso. Então, tá tudo muito presente, né, realmente na nossa vida e é difícil você pensar antes, né, dessas tecnologias que estão presentes, como que era a nossa vida, né? Pra gente, a gente imagina que é uma coisa muito absurda, né? Quando a gente fala assim com os alunos mais novos sobre como que era você ir numa biblioteca, ter que pesquisar, né? Então, hoje as pessoas nem imaginam mais como que era a vida 20, 30 anos atrás. E eu acho importante a gente falar sobre isso justamente por aquele ponto que eu mencionei, né? De ter isso como certo, de ter isso como banal, como uma coisa trivial e que não é, né? Que aos poucos ela tem se tornado mais acessível. E aí a gente pode falar sobre vários pontos de tecnologia, mas aí eu queria puxar um pouquinho para a inteligência artificial, para otimização de sistemas, para aquela coisa que eu amo demais, que é a internet das coisas. Então, transformar todos os objetos em grandes aspectos tecnológicos, essa televisão que conversa com você, geladeira que você pode acessar um TikTok. Então, assim, de certa forma, não tem como a gente sair desse barco mais, né? Ele já está inundado de tecnologia. Ele já está andando e nós estamos
surfando na onda, a gente fala que a gente está surfando na onda. Agora, em 2025, os especialistas eles costumam falar que é o ponto inicial, né, da inteligência artificial, o ponto mais alto, e que isso vai, né, até 2030 a gente vai sofrer grandes mudanças até estabilizar. Então já existe uma previsão que até 2030 vai ser tudo muito normal. Hoje está todo mundo realmente preocupado e, ao mesmo tempo, está todo mundo gostando do que está tendo, né, em relação à inteligência artificial e a internet das coisas, como você citou. E, geralmente, eu tenho participado de bastante palestras, bastante evento, né, e o pessoal sempre pergunta, eu vou continuar empregado, né, com a inteligência artificial? A inteligência artificial vai tirar o meu cargo de trabalho? E, geralmente, o que a gente percebe? Não é que a inteligência artificial vai tirar o cargo, né? Vai tirar o emprego de alguém. Geralmente vai ter alguém que vai controlar a inteligência artificial e que vai saber utilizar de forma que talvez não precise de tantas pessoas assim. Legal. Né? Então, de certa forma, eu vejo muita gente preocupada e muita gente agora correndo atrás também, que é o momento da gente entender essas tecnologias, como que elas estão chegando e até mesmo absorver para saber se é a nossa onda mesmo, né? Porque às vezes você não se identifica tanto e às vezes você tem uma outra opção de carreira, né? E você pode estar redirecionando aquilo para outra opção de carreira. Então a gente vê algumas pessoas hoje se realocando e se conhecendo, né? Então isso também tem um ponto positivo, né? A questão da internet das coisas, como você colocou, é algo que até pouco tempo atrás, se não me engano, em 2010, era um termo ainda bem desconhecido, internet das coisas. E eu lembro quando eu ouvi esse nome, eu estava na universidade, e o pessoal, um colega meu falou, estou estudando internet das coisas. Internet das coisas? Que coisas? Que coisa? Ele falou, tudo. Mas é muito amplo. Então, ele explicou ali e tal, eu falei, bacana, comecei a fazer a disciplina também. E o que a gente percebe em relação à internet das coisas, né? É algo mais palpável, de certa forma, né? Porque a gente vê isso, igual você citou, na televisão, geladeira, micro-ondas, né? Então, tudo está sendo conectado, né? A automação residencial inteira conectada ali, graças a sensores, atuadores, internet. E isso amplia para vários horizontes. Por exemplo, na agricultura, né, onde que é bastante aplicado também. Hoje a gente não vê tanto assim, falta mão de obra na agricultura. A gente não vê mais isso, né? Por quê? Porque eles usam bastante tecnologia, né? Então, a tecnologia ela se torna bastante presente e isso, na agricultura, em forma geral, é interessante porque aumenta o nível de produção, né? Então, se a gente pensar na quantidade de pessoas hoje no mundo e a quantidade de alimentos disponíveis e como que a gente vai suprir essa alimentação, a internet das coisas ela acaba dando um ganho, né, para essa área, certo? Legal demais. Eu acho que você falou sobre tanta coisa que eu até separei aqui alguns tópicos que eu quero voltar na sua fala. E o primeiro deles é sobre a gente estar atingindo aí o pico da inteligência artificial em 2025. E eu queria aprofundar um pouco nessa percepção de especialista muito entendedor na área. A gente está falando muito sobre inteligência artificial crescendo, principalmente a IA generativa, que, bom, para quem está acompanhando a gente, traduzindo em linha simples, é o ChatGPT que você usa, que você pede ali suas ajudas, é essa IA generativa que a gente está falando. E a gente fala sobre um crescimento ou pelo menos uma adesão exponencial, porque de fato está muito popular esse tipo de IA. E a gente sabe também, pelo menos é assim em crescimento de empresa e no crescimento em geral, quando a gente atinge um pico disso, a tendência é descer ou pelo menos transformar. Como que você avalia que é o próximo passo? É a gente começar a cair com a inteligência artificial ou substituí-la? Então, agora é a parte do teste. Então, em 2022, o ChatGPT chegou, todo mundo ficou assustado com o que fazia, e as pessoas começaram a absorver aquilo, colocar no seu dia a dia, fazer pesquisa, a integrar no trabalho. Agora é a hora justamente que vamos testar para ver como que ela funciona. Então, nas empresas, a gente está acompanhando que tudo é inteligência artificial. Então, todos os investimentos são em cima de inteligência artificial. E a gente pensa, vai ser só uma onda?
Bom, a Microsoft falou que a internet era só uma onda, que iria passar. Está aí até hoje e provavelmente vai continuar. Eu acredito que a inteligência artificial não vai ser só uma onda. Ela vai continuar durante muito tempo e vai fazer parte do nosso cotidiano. Por exemplo, quando você pesquisa alguma coisa no Google, né, por exemplo, a ideia era recuperar a informação. Então, você buscava pelas palavras-chave que ali estavam e ela recuperava aquela informação de acordo com aquelas palavras que você digitou. A inteligência, no caso das LLMs, né, que são, no caso, a ChatGPT, o Gemini, o Copilot, elas tentam interpretar o que você faz e procurar palavras correlacionadas de forma que faça sentido para aquilo. Então, isso já é um ganho muito bom, porque eu consigo jogar, por exemplo, alguns documentos e conseguir, por exemplo, um resumo, uma interpretação. E daí você consegue pensar assim, poxa, o setor de RH ele pode se beneficiar com isso. Se eu preciso de uma vaga, vamos supor, para desenvolvedor, eu posso pedir o ChatGPT, cria uma vaga para desenvolvedor júnior. Ele cria os requisitos para aquela vaga. Ou melhor, eu posso ligar aqueles documentos da minha empresa com os requisitos para pegar a vaga mais assertiva possível. Então, isso hoje a gente já faz, né? Várias pessoas hoje que a gente conhece dentro de escritório já utilizam essas ferramentas para ganhar produtividade. E qual que é o pico que a gente fala hoje, né? É justamente sobre a produtividade. Como que eu ganho produtividade em cima das ferramentas de inteligência artificial? Então, quanto mais você souber explorar aquela ferramenta, souber ganhar produtividade com aquilo, melhor vai ser. E a gente percebe que existe, né, na parte tecnológica, principalmente nas grandes empresas, um chamado layoff, né, que são as demissões em massa. E essas demissões em massa, por que será que estão acontecendo? Então, muitas vezes a gente reflete que eles estão colocando inteligência artificial para fazer alguns processos que antes eram só realizados por seres humanos. Então, igual eu falei, o pico agora é para a gente começar a adotar essas tecnologias até chegar numa certa estabilização. Eu acho muito legal você trazer esse ponto, Bruno, e eu queria abordar exatamente isso, porque você falou uma palavra que para mim ela é muito importante e que ela exemplifica muito bem o papel da inteligência artificial na automatização desses processos, pelo menos é a minha opinião extremamente pessoal, que é produtividade. Me parece que há um discurso de que pessoas que utilizam inteligência artificial, que usam algum tipo de tecnologia ou algum prompt, são taxadas como preguiçosas. Eu acho que você já deve ter percebido isso, pelo menos no mercado de trabalho. E aí a gente pode discutir, em um segundo momento, aonde isso cabe. É na redação do aluno ali do ensino médio? Me parece que não. Porque aí eu acho que também a gente está numa formação de educação que acho que ali a inteligência artificial não cabe. Mas na automatização de processos, é exatamente essa palavra, é produtividade, não preguiça, né? Correto. A questão da inteligência artificial é produtividade. É fazer mais rápido, melhor, com qualidade, escalável, né? E tudo isso entregando com qualidade para o seu cliente. Agora, se você pensa que a IA, né, no caso, ela chega, né, sozinha, igual você falou, como que eu consigo essa formação? Muitos alunos hoje utilizam a inteligência artificial para fazer trabalho. Com certeza. Óbvio, né? Eu acho que até é difícil você conseguir gerir isso dentro da sala de aula, né? Sim. De certa forma, sim e não. Porque o que a gente forma, na verdade, são as pessoas. Então, a forma como que elas chegam ao resultado é importante. Ela tem que saber disso, né? Então, se ela acha que ela vai só copiar, né, por exemplo, né, muitos alunos chegam lá, vou jogar aqui, vai ficar pronto, vou copiar e vou colar, beleza. Mas e na hora que você tiver uma entrevista de emprego, por exemplo, né, será que vai ser esse comportamento? Então, é uma coisa que, inclusive, a gente fica muito na dúvida como que as empresas vão se comportar a partir de agora. Porque, geralmente, quando a empresa contrata, ela quer ver que você sabe de verdade, né? Faz entrevistas técnicas, te joga na fogueira ali e tal. Mas elas querem que você trabalhe com IA ao mesmo tempo, né? Então, de certa forma, é um pouco controverso. O que a gente percebe é que a pessoa tem que ter uma base muito sólida. Então, vou pegar o que eu trabalho hoje com a parte de desenvolvimento de software.
A gente codifica programas hoje utilizando simplesmente nossos conhecimentos. Hoje, unindo com a parte de IA, que já está acontecendo, o que a gente consegue? A gente consegue criar programas muito mais rápido. Porém, a gente precisa supervisionar tudo isso. Então, tem hora que você coloca alguma função que não faz muito sentido. Então, se você não tiver um senso crítico, conhecimento, você vai aceitar e vai deixar aquilo dali. E aquilo vai estourar alguma hora. Então, agora, nesse momento, a pessoa tem que pegar os fundamentos, entender, saber conversar com a IA, saber a integração junto com essas ferramentas. Várias ferramentas agora já estão integradas com as nossas ferramentas do dia a dia. Por exemplo, o Copilot ele já vem hoje integrado às ferramentas da Microsoft. Uhum. Então, desde o digitar um texto, ele já pergunta, você quer ajuda aqui do Copilot? Né? Então, aquilo ali vai te ajudar a redigir um texto, a corrigir o seu texto, verificar se está tudo certinho, mas ele não vai tirar o seu mérito. Você tem que escrever também e saber ler, saber que está correto ou não. Porque muitas vezes ele pode falar alguma coisa que não faz sentido nenhum e você simplesmente está passando para frente. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pegar essas ferramentas, testar e ter esse senso crítico. E aí a faculdade tem um ponto importante. Porque se você não tiver essa formação, você vai aceitar tudo que ela te joga. Uhum. Então, a gente precisa agora formar profissionais que entendam como orquestrar e como relacionar isso no cotidiano. Não simplesmente jogar, achar que está feito, que está pronto, que está bom. É saber ter o senso crítico de analisar tudo aqui dali e falar, não, agora sim eu posso disponibilizar isso aqui para as pessoas. Eu acho que exatamente por, em alguns momentos, parecer muito fácil de utilizar essa tecnologia, pode cair exatamente nesse ponto de falta de senso crítico. E eu acho que a gente também está passando por um momento, Bruno, em que, como as pessoas têm essa questão de serem autodidatas, o que eu acho extremamente válido. Não é todo mundo que vai conseguir ter acesso ao ambiente acadêmico, infelizmente. Então, ter essas vias, essas rotas alternativas é positivo, sim, pensando até em empreendedorismo, em criação de novos negócios, mas passar também e falar também sobre a importância de ter uma formação técnica, ter uma formação crítica dentro do ambiente universitário é importante, ainda que seja, principalmente, na tecnologia, que às vezes fica num escopo ali do prático e não do teórico, mas ter essa teoria também é importante, né? Sim. Só para dar um exemplo, né, eu já tive vários alunos, principalmente durante a pandemia, que eles falavam assim, eu fui contratado por uma empresa, aprendi, fiz um cursinho, aprendi a mexer numa ferramenta, JavaScript, Python e tal, e fui contratado e agora estou começando a faculdade. Aí você, beleza, ok, né? E quando você começava a explicar, aí ele começava a ter ideias do tipo, é isso que eu faço. Nossa, aqui dali faz sentido para mim. E ele chegava e você via que o menino brilhando, né? Porque agora, tudo que ele fazia na prática, ele está entendendo o que ele fazia, por que ele estava fazendo aquilo. Então, quer dizer, tinha o conhecimento prático sobre aquilo, mas não tinha o conhecimento teórico daquilo. Então, quando ele começa a despertar esse conhecimento, é um outro profissional. É um profissional que vai ter senso crítico. Ele sabe, agora eu posso mudar isso, agora eu posso mudar aquilo. Então, existem pessoas que são autodidatas? Claro, sim. E na tecnologia, muito mais ainda. Então, a gente vê grandes exemplos, né, de pessoas bem-sucedidas que não têm formação acadêmica completa, mas isso também é um pouco raro. Se a gente pensar no universo de milhões de pessoas e a gente tem algumas pessoas que se destacam, né, é uma coisa bastante rara. Mas a tecnologia, inclusive, ela não tem... os cursos de tecnologia, eles não têm um conselho. Então, qualquer pessoa, qualquer formação, de certa forma, ela consegue entrar naquilo. Eu trabalho, por exemplo, com pessoas que formaram em marketing, em economia, né, em outras áreas, e que estão dentro da área tecnológica, né, se aperfeiçoando, e agora sim fazendo pós-graduação, até mesmo voltando à graduação, para justamente pegar esse senso crítico, né, que faz muito sentido, mas sem deixar aquela questão, você consegue aprender sozinho.
Você consegue, através de cursos, ter uma formação interessante, mas é um caminho muito mais complicado, tá? Porque selecionar hoje o que é bom para a sua formação é muito difícil, tá? Então, esse é o ponto mais complicado de você ser um autodidata. É você selecionar o que é bom e selecionar o que é ruim. E muitas vezes você fica ali perdendo tempo em coisas que talvez, se você tivesse em um curso, né, mais formal, talvez você sairia muito mais rápido. Eu achei legal um ponto que você trouxe, Bruno, sobre essa questão de ter alunos de outras áreas que não necessariamente eram da área de tecnologia. E aí eu queria falar sobre a acessibilidade da área de tecnologia dentro do ambiente universitário. Porque, de fato, acho que a gente está tendo esse momento muito importante, que é um boom na tecnologia, um boom no mercado, no setor. E aí, eu imagino, e pelo menos eu posso trazer um relato pessoal, porque foi um fator que durante um tempo me impediu de querer profissionalizar nessa área de tecnologia, de estudar mais, porque eu ficava pensando, eu nunca programei, eu sei que programação é 0101 e eu posso estar errada também, E aí eu ficava pensando, será que cabe entrar num curso, fazer uma pós-graduação na área de tecnologia? Será que eu vou me sentir perdida? E eu acho que essa fala que você trouxe é importante até para quem estava em outro setor e se sentir acolhido, de certa forma, nesse ambiente universitário, que às vezes pode parecer um pouco, vamos dizer assim, assustador. Hoje, igual eu falei, né, várias pessoas com perfis diferentes, elas têm procurado cursos de tecnologia. A maior parte vê o mercado de trabalho. Se você verificar as áreas de TI, elas sempre têm vagas, né? E vagas com salários razoáveis, salários bem tentadores. Então, muitas outras formações, às vezes, é difícil de você se encaixar ali, até mesmo pela competitividade e tal, né? Então, hoje a tecnologia, as áreas de tecnologia, elas começam a absorver essas pessoas. Na verdade, ela sempre precisou de mão de obra. Tem muitas pessoas mais antigas de casa que eu já trabalhei, que eram engenheiros civis, contadores, né? Porque antigamente não tinha também formação na área de computação, né? Era uma ou outra faculdade, então muitas pessoas tinham o primeiro contato ali com a programação, gostavam, acabavam indo para a área de TI, ali ficava e está aposentando até hoje na área de TI. Então, quando a gente vê essas migrações, a gente vê isso como positivo. Mas a gente tem que observar também que muitas áreas elas vão começar a depender cada vez mais da área de tecnologia. Antes de vir para cá, eu estava olhando a minha rede social e me deparei com uma pessoa psicóloga que está com cursos de TI. E eu fiquei assim, ela me seguindo, beleza, ok? Mas a formação em psicologia, mas com vários cursos na área de TI e trabalhando na área de TI. Então, ali você verifica que a área de TI é só programar? Não é só programar. Você precisa de outras skills, de outras habilidades. Então, hoje a gente tem gestores, né, que precisam ter conhecimento de TI, mas também precisam ter conhecimento de pessoas, de negócios. Então, essas outras pessoas que têm formações diversas, elas acabam complementando a nossa área. Então, elas acabam pegando, talvez, até cargos que não necessariamente vão ficar ali simplesmente codificando. Então, a gente traz várias pessoas hoje para conversar lá na Estácio, de fora, na parte do mercado. A gente vê pessoas, por exemplo, gerindo produtos, né? Gerindo software, patrimônio. Os gerentes de software, né? Por exemplo, os Scrum Masters, que é muito popular hoje. E não é algo que você vai ficar focado em programar. Simplesmente vai gerir, vai conversar, vai verificar requisitos, etc. Né? Então, são áreas que estão abrangendo e que várias pessoas estão vindo, né, também para complementar. E puxando um pouquinho dessa sua área na docência, você está aí também em grupos de pesquisa, coordenando grupos de pesquisa e extensão na Estácio. E aí eu queria também ter um panorama do que os alunos estão buscando, o que tem mais chamado a atenção dos alunos hoje. É a inteligência artificial, é o desenvolvimento, gestão de dados? Dados. Hoje é muito... É mesmo? Hoje todo mundo quer trabalhar com dados, até mesmo porque a demanda está muito alta.
Então, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que dados hoje lideram o ranking na área. Muita gente gosta de programar, cada um gosta de uma área de rede. Tem gente que fala, não só gosto da área de rede, não gosto de outra coisa. Tem um aluno, um amigo meu hoje, né, que já formou, e ele era assim, ele falava, não, eu gosto da parte de rede, eu gosto de cabo, gosto de colocar Wi-Fi e tal, isso é minha área. Mas ele programava muito bem. Eu falei, não, você não vai... Desculpa, mas não vai fazer isso, vamos não vai mudar. Ficar por aí. E aí, hoje ele está na área de gestão, né? Acabou indo para a área de gestão, mas ele gostou bastante da parte de programação. Mudou de curso, o curso dele era muito mais focado na parte de rede, mudou de curso. Então, essas mudanças são muito comuns também. Quando eu comecei, não tinha análise de dados. Então, hoje a gente já trabalha muito com essa área de análise de dados. Então, o legal de você pegar um curso tecnológico é que vai haver sempre alguma mudança. Você vai trabalhar com vários ramos. Eu trabalhei na área pública, já trabalhei com cliente de comércio, então agora estou na parte de seguros. Então, a gente verifica o quê? Que seu leque de opções é muito grande e as coisas são muito interessantes, né? Então, você começa a absorver tudo aqui dali. Então, os alunos hoje, eles já chegam com algum direcionamento, mas pensando somente no emprego, né? A primeira coisa que eles querem é como que eu consigo um estágio, como que eu consigo um emprego. E quando a gente apresenta algumas vagas, eu falei com salários um pouco mais atrativos, principalmente para vagas iniciais, então eles ficam assim, nossa, né? Então é bem interessante. Então, acho que cada um vai ter sua parte, né? O negócio é você gostar, você saber o que você quer, criar um objetivo, criar um plano de carreira, que observar como que as pessoas chegaram ali, para você também seguir, criar uma trilha de aprendizado, porque senão você começa a disparar em tudo quanto é canto e também fica perdido, né? Então acaba ficando pior, né? E é um mercado que está muito aquecido, é um mercado promissor e por isso tão competitivo também, eu imagino, né? O que faz um profissional, então, se destacar nesse mercado? Bom, aí são várias coisas. Aí são realmente muitas coisas. A gente percebe muito a questão da postura, né? Porque a gente vê que tecnologia você vai aprender. Então, se a pessoa tiver dedicação, chegar ali, ele vai aprender. Mas a questão da postura profissional, e isso está sendo mais cobrado hoje em dia, principalmente com as gerações mais recentes, né? Então, saber seus limites, saber disciplina, né? Então, buscar por outras áreas. A gente precisa também de muita gente que às vezes fala inglês, e inglês hoje é o básico, não é mais algo diferencial, então muitas vezes você vai se destacar porque você sabe, além do inglês, o italiano, o espanhol. Então, você saber procurar. Se você consegue colocar no seu currículo que você tem cursos, que você tem projetos, que você tem iniciativa, isso vai te dar um diferencial, principalmente para quem está começando. Porque o que vai diferenciar entre um aluno que está começando, que está num curso de TI, para outro aluno que está no mesmo curso de TI? Vocês estão na mesma sala, no mesmo período, seus currículos até então são bem parecidos. O que vai diferenciar um do outro? É justamente isso. São cursos extras, participações em eventos, participação em projetos. Isso vai diferenciar muito o profissional hoje, né? Então, nesse caso, a dica sempre fique antenado, participe. Geralmente, a gente precisa de sacrificar um pouquinho, às vezes, o final de semana, participar de algum treinamento, ir para algum evento. E é isso, sacrificar um pouquinho para poder realmente conseguir essa vantagem. Faz parte. E o mercado belo-horizontino, o mercado mineiro, também está forte, também está crescendo? Minas e BH têm se destacado quando a gente está falando sobre tecnologia? Muito, muito forte, né? Aqui a gente tem um polo muito grande de tecnologia. A gente tem várias empresas aqui, que inclusive o Google, né, fica aqui em Belo Horizonte. Então, a gente tem muitas empresas, startups, temos empresas públicas, privadas, e que precisam dessa demanda também. E hoje, com home office, você não se limita só
ao seu lugar, né? Então, eu sou um caso, né, que eu trabalho para uma empresa de São Paulo e estou aqui em Belo Horizonte, mas, igual eu falei, isso não é um limitador mais por causa do home office, né? Então, muitas empresas, depois da pandemia, continuam e têm adotado isso fortemente. Tem caído, a gente percebe, não é todo mundo que está ficando no home office, a maioria está voltando para o híbrido, está voltando para o presencial, mas sim, o home office vai te dar muitas possibilidades e a gente vê, inclusive, para fora do país, né? Então, muitas pessoas podem trabalhar aqui, ganhar em dólar, por exemplo, né? Então, é uma coisa muito legal, né? Não, demais. E eu queria falar, então, sobre a sua participação na Spread Tecnologia, uma empresa que desenvolve soluções para as empresas. E aí eu queria te ouvir como que é esse processo de pensar, criar e testar um novo sistema. Olha, para mim é divertido. É uma boa resposta essa. Eu tenho até um aluno que ele sempre fala, você tem que repensar seu nível de diversão. Então, para mim é muito divertido, sabe? O início do projeto para mim é muito legal. Eu gosto muito dessa parte, né? De fazer essa parte arquitetural, criar ali o processo, como que a gente vai estar trabalhando, forma de entrega, etc. Mas a gente percebe também que o cliente tem uma expectativa. Então, a gente tem que alinhar tudo isso junto com o cliente, né? Não basta a gente chegar e falar, vamos usar isso, vamos fazer aquilo, mas a gente precisa ter muito alinhamento com o cliente, com as normas do cliente, né? Então, esse processo hoje, ele é, igual eu falei, para mim é divertido, é legal, eu gosto bastante, não me vejo fazendo outra coisa. Uhum. E dentro dos nossos clientes, né, a gente sempre tenta trazer profissionais justamente qualificados, profissionais que vão sentir essa mesma vibe que a gente sente, né? Então, não é nada quando a gente chega assim, vamos trabalhar hoje, a gente faz uma reunião. É uma reunião leve, a gente, né, tem um estilo muito gostoso, sabe, de trabalhar. Então, não é nada assim, aquela questão pesada, né? Então, acho que isso faz muita diferença. Uhum. Quando você está num ambiente que você consegue se desenvolver outras pessoas, apoiar. Então, a gente tem um trabalho muito colaborativo lá dentro. Então, muitas vezes, a gente vê no fórum ali, opa, tô com um problema aqui. A gente sai, não, como é que é isso aí? Nem faz parte nada do nosso trabalho, a gente expande um pouquinho. É o capital humano que a gente estava falando, né? Que é tão importante que, às vezes, a galera acha que não existe dentro da tecnologia. Muito pelo contrário, é o que mais existe. Então, pessoas realmente é o ponto forte. Se você tirar todas as pessoas da empresa de tecnologia, o que sobra? Nada. Então, software é feito por pessoas e para pessoas, certo? Então, isso é um ponto relevante que todo mundo tem que levar em consideração. Não gosto de trabalhar com pessoas. Ok, você não é obrigado a gostar de trabalhar com pessoas, mas ter o convívio, pelo menos, isso é impossível de não ter, né? Então, qualquer empresa você vai ter que trabalhar com pessoas. E a área de sistemas não é nada diferente disso, né? A gente sempre está conversando, sempre está trocando ideia, e acho que esse apoio é o que faz a empresa também crescer. Uhum. Você sempre colaborar um com o outro, torcer pelo sucesso do outro, isso é um ponto importante também para a gente, sabe? E para quem está acompanhando essa conversa, está com essa veia tecnológica pulsante, quais são os primeiros passos? É a profissionalização? É a busca pelo estudo? É essa questão do autodidata? É investir realmente num curso mais aprofundado? Quais são essas primeiras etapas que a pessoa precisa procurar? A primeira etapa, minha opinião, é a pessoa experimentar. Então, eu acho bonito programar. Um exemplo. A pessoa pensa, eu acho bonito programar. Pega um cursinho simples, né? Tem muitos cursos gratuitos na internet. Faz um cursinho, tenta, experimenta, brinca. Achou legal? Continua. Aí você vai começar a montar a sua carreira ali. Porque se você entra direto numa faculdade ou entra direto num curso de muitas horas, muitas vezes a pessoa se sente assim oprimida ali, porque, poxa, achava que era outra coisa. Então, a primeira coisa que ela tem que ter é um contato. E como que eu faço esse contato? Com os cursos pequenos. Então, faz um cursinho ali de poucas horas, umas 20 horas, tenta entender aquele ambiente, tenta entender se aquilo faz sentido para você.
Se não fizer, você ganha um curso. Então, você não vai perder tanto tempo assim. E, a partir daqueles cursos que você está fazendo, aqueles pequenos cursos, eles vão te proporcionar novas coisas. Então, assim que você termina um, às vezes, se você gostou, você vai continuar outro, vai continuar outro. E uma coisa que chama muita atenção hoje no mercado de TI é o tal do portfólio. O portfólio, como que eu construo um portfólio? O portfólio que você constrói através de coisas que você faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, nas nossas aulas, sempre a gente termina as aulas, os projetos, a gente fala, coloca lá no GitHub, que é a nossa ferramenta de portfólio, né, na área de desenvolvimento. Ok. Mas quanto mais coisas você tiver ali, melhor, mais visível você vai ficar. Então, a visibilidade é importante. Você não consegue olhar para a pessoa e falar que ela sabe de alguma coisa se ela não mostra, né? Então, como que ele vai mostrar aquele conhecimento? Através de portfólio, participação em projetos. Né? Então, isso hoje que o pessoal está levando muito em consideração. Eu tenho colegas que trabalham na parte de executivo lá da Spread, que falam assim, a formação para mim não importa tanto, eu preciso ver se ele sabe. E ele tem um orgulho, que sempre a gente conversa, ele fala assim, eu contratei um pintor para trabalhar na área de BI, né, o Business Intelligence. Aí você fica, mano, pintor? Ele, como que foi? Então ele falou, né, o processo, ele simplesmente entrou para a vaga, sem a formação, apenas com os cursos básicos que ele tinha feito, e tem a parte técnica, as entrevistas técnicas. E na entrevista técnica ele foi muito bem. E aí ele chegou na parte prática. E aí eles começaram a forçar a pessoa para ver se aquilo... ele conseguia desenvolver ali dentro daquela parte prática, ele se saiu muito bem. Ele falou, não, é você que eu vou contratar. Então, a pessoa que foi contratada sem a formação, né, original, mas que foi pelo esforço. Então, ela conseguiu por causa do esforço. E aí vem um detalhe que talvez seja a nossa área, não sei se nas outras áreas é assim, mas se você pega os requisitos para uma vaga de tecnologia, é um requisito muito grande. Então a gente brinca assim, poxa, às vezes eu vou me inscrever para conhecer quem que escreveu isso, porque é muita coisa. Então, muitas vezes eu, como profissional de mais de 20 anos, eu olho assim, não, nem eu encaixo nessas vagas, né? Mas as pessoas não colocam aqueles requisitos para você preencher todos os requisitos. Então a gente fala assim, você tem que preencher pelo menos 20% a 30% daqueles requisitos. Isso é importante. Por quê? Você vai ter um ponto forte e o restante você vai conhecer. Você não vai saber de tudo, né? Como se fosse um especialista, né? A gente não tem como ser um especialista em cada coisa. Então, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. E nesse pouquinho de cada coisa, sim, você vai complementar aquilo. E não ter medo. Então, os meninos às vezes olham assim, não vou nem preencher essa vaga aqui não, porque pede muita coisa. Fala, não, preenche, chega lá, você conversa, vai ver como que é. Né? Então, é importante a pessoa realmente ter essa coragem, né, de chegar e falar, vou fazer a candidatura, vou para a vaga, vou para a entrevista e vou tentar. Porque se você não tenta, você não vai conseguir nada. Né? Legal demais. Bruno, te agradeço mais uma vez pela conversa, pelo papo aqui no Conecta News. Acho que a gente deixou muita gente inspirado aí a buscar um pouquinho mais de tecnologia na vida. Eu que agradeço, gostaria também de agradecer a todo mundo que está ouvindo, está nos vendo aí. E fico aí também para as próximas, né? Caso tenha outro convite. Isso aí. Obrigada, Bruno. Obrigado. Esse foi o Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Hoje a gente conversou com o professor dos cursos de TI da Estácio BH, Bruno Rodrigues.